Olá pessoal, bom dia, bom sábado. Tá começando mais um quadro Convidades. Hoje a nossa 11ª convidada. Ela é natural da cidade de Mariana, Minas Gerais, é contadora de história, brincante, atriz, bailarina, professora, de tudo um pouco. Essa mulher é incrível. Eu tenho o privilégio de ter ela também como amiga, além da troca profissional. Estudei artes cênicas com a Ingrid há alguns anos atrás, né? E atualmente a gente retomou, por eu residir em Mariana, uma proximidade muito linda e ela agora está com novos projetos, está aí desenvolvendo várias frentes de atuação. Então é um pouco disso que ela vai falar para a gente hoje. Ingrid é pesquisadora da pedagogia griot, ela é pesquisadora de danças populares, é professora de dança, é também contadora de histórias voltada para a ancestralidade e atualmente criou recentemente o projeto Baú Recontando, que conta hoje já com uma equipe de pessoas que atua com ela e vem desenvolvendo um trabalho lindíssimo com crianças, em escolas, em instituições, eventos aqui na região dos Inconfidentes. Mas quem quiser também levar a Ingrid para a sua cidade, é só fazer contato com ela, que ela vai com o maior prazer para realizar seu trabalho. Então é isso, vamos ouvir um pouco mais dessa marianense legítima, ou melhor dizendo, dessa gaveteira legítima, que é uma gíria aqui da cidade de Mariana. Então seja mais que bem-vinda, Ingrid Ribeiro. É uma honra ter você aqui fazendo parte desse quadro Convidades. Com vocês, Ingrid Ribeiro. Solta a vinheta, Guilherme. Olê, 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 olá! Que alegria de com vocês aqui estar e um pouquinho da minha história poder compartilhar. Para começar, vou falar um pouquinho sobre como que a arte e a literatura entraram na minha vida e entraram de uma maneira muito forte, muito familiar, muito comunitária e muito também através da comunidade escolar. Eu tive a sorte de morar muito pertinho da escola onde eu estudei. E eu morava numa casa de frente para minha casa, era o salão comunitário onde eu frequentava as missas, onde eu me inseria assim, dentro desse contexto comunidade mesmo. E do lado era a escola, e essa escola ela foi fundada em 94, no mesmo ano que eu nasci. Então eu comecei a frequentar a escola na barriga de minha mãe, Joana Dark, e mesmo depois que ela me teve, ela me levou algumas vezes na escola. Eu ouço das pessoas que me receberam na época, professores, funcionários que lembram de quando minha mãe estava grávida, professores que até hoje trabalham com comércio na rua, mas que na hora que me veem falam assim: ah, eu passei a mão em você quando você estava na barriga de sua mãe na escola. Então tem essa memória e essa recepção muito positiva na escola, e sempre quis muito estudar. E quando eu entrei de fato para a escola, a literatura sempre esteve muito presente na minha família também, porque minha mãe sempre leu muito, muito. Sempre via minha mãe lendo muitos livros. Nem sempre ela tinha condições de comprar livros, mas ela pegava emprestado dos patrões dela, que sempre deram esse acesso também para ela. Isso foi uma coisa muito incrível. E o meu pai, ele é um artista, ele é músico, ele toca na banda União 15 de Novembro. E ele também é poeta, Então tem esse lado assim que eu puxei bastante dele também, porque eu amo poesia, amo escrever poesia. E na escola, essa escola era na comunidade Santo Antônio, mais conhecido como Prainha, um dos primeiros bairros aqui de Mariana. Quando eu comecei a estudar lá, os primeiros deveres que eu fazia, quando eu voltava para casa que tinha dever de casa, eu lembro também muito da minha avó e do meu avô, a Maria da Conceição, José Rafael, que sentavam comigo ali, me ajudavam a fazer os deveres de casa, me ensinavam a cortar ali as letrinhas de jornal, as palavras. Então eles sempre me incentivaram muito. E aos poucos eu comecei a apresentar na escola, sempre que tinha sarau eu estava apresentando, e sempre, muitas vezes, na maioria das vezes, com poesias, lendo, declamando. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, de declamar poesias.
E sempre fiquei encantada de ver como que as pessoas recebiam quando eu declamava, né, essas poesias na escola. Era uma coisa muito incrível. E a minha família sempre muito presente também. E eu lembro também que eu me destaquei muito uma vez, quando eu era criança, porque eu pedi de Natal pro Papai Noel um livro. Eu não lembro exatamente quando que esse livro foi lançado, quantos anos eu tinha, na verdade, na época. Mas quando esse livro foi lançado, O Monge Executivo, eu queria muito ler, mas eu não tinha condição de comprar. Eu tinha visto algumas resenhas falando que era um livro muito bom e que falava sobre liderança. E aí na época, acho que eu devia ter uns 12 anos talvez, eu pedi de Natal, eu escrevi a cartinha, mandei pro correio, e aí pedi, e aí eu ganhei esse livro. Não sei na época quem me deu, só recebi uma cartinha com muito afeto do Papai Noel falando que ele não teria condição de me dar outro livro, mas teria me dado esse. E foi um livro que me ajudou muito na época de grupo de jovens, né? Porque fala sobre liderança e foi incrível ter tido a oportunidade de ler esse livro aqui do James Hunter. E segui, vida fora, sempre lendo muito. Eu não gostava de fazer educação física, era sempre a pessoa que estava ali no cantinho da quadra lendo. Muitos amigos meus de infância lembram dessa fase. Mas, enfim, cresci nesse ambiente aí, me tornando uma exímia leitora, acredito eu. E agora eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre minha área de atuação. Hoje, né, após ler tanto, após gostar tanto de livros, sim, segui um pouco desse caminho. Primeiro eu comecei trabalhando muito com balé clássico, entrei para a faculdade de artes cênicas, mas não terminei o curso, porque eu não estava me encontrando ali dentro, mas continuei sempre querendo seguir caminhos artísticos, né? E principalmente na área da educação, eu sempre quis muito ser educadora. E hoje eu me encontro como arte educadora. Então eu dou aulas de teatro, dou aulas de dança, não só o balé clássico hoje, mas também as danças populares brasileiras. Eu pesquiso as danças populares, porque foi uma coisa que me aproximou muito da minha família, muito da minha cidade, poder estudar sobre esses ritmos brasileiros que são tão nossos, tão mais pertencentes. E aos poucos comecei a me tornar uma contadora de histórias. E eu me tornei contadora de histórias graças também à escola. Após muitos pedidos de algumas professoras, de algumas escolas onde eu ia, nas festas de família da minha irmã, que foi crescendo, aí ela me chamava para ir nas festas de família, primeiro para dançar, fui lá, dancei um pouquinho com ela, fiz uma apresentação de balé, mas as pessoas sempre pediam muito para que eu contasse história, porque sabiam, né, dessa habilidade que eu tinha de declamar muito bem. Então, eu comecei aos poucos a contar a história, e aí, depois de um tempo, criamos o Baú Recontando, eu e o Charles, num projeto que teve aqui da cidade para jovens lideranças, e a gente fez um curso, e no final desse curso tinha que fazer um projeto de impacto social. E foi nesse projeto onde eu tentei criar alguma coisa que tivesse esse impacto social, mas também que fosse artístico, que era a área de atuação que eu mais gostava. Então eu podia estar ali contando as histórias, podia estar ali dançando, dando as minhas aulas de dança também. E aí nasceu o Baú Recontando, que a ideia era poder recontar a minha própria história também, né? Eu venho de uma comunidade periférica, tive muitos problemas da família com relação a drogas, e, enfim. E eu nunca gostei muito de ser lembrada por esse lugar e de ser uma pessoa de comunidade periférica, preta, com poucas condições. Eu queria ser lembrada por algo a mais e queria transformar esse mundo. E foi aí que o Recontando veio me dando também essa possibilidade de recontar a minha história. De não mais ser conhecida só como a Ingrid que saiu da prainha do bairro Santo Antônio, mas a Ingrid que é da prainha, que é do bairro Santo Antônio e que é uma artista incrível. Então hoje, para além de professora de balé clássico, sou arte educadora, sou contadora de histórias, estou fazendo pedagogia griot também hoje, um curso que tem me aberto novas possibilidades e tem me conectado também mais com essa arte que eu busco trazer para o mundo, que é a arte mais pautada na cultura popular brasileira mesmo. E também muito na sustentabilidade. A maior parte dos produtos dos serviços, né, que eu oferto são com produtos recicláveis. Então, por exemplo, o baú, de onde eu tiro todas as minhas histórias que eu levo para as escolas para poder contar, é um baú reciclável. Os brinquedos que a gente utiliza também são brinquedos recicláveis. Essa bonequinha aqui que a gente fez, uma calunga, para eu contar a história no ano passado da calunga. O cabelo dela foi da minha tia, ela fez tranças
E aí depois de um tempo ela tirou essas tranças, guardou esse cabelo, e aí na hora que eu falei com ela que eu precisava de um cabelo na minha calunga, ela falou assim, vou pôr o meu. Então também tem esse lugar da minha própria família também, que tá sempre me apoiando junto com a arte que cada uma delas faz. Eu tenho uma avó que borda, que tece crochê, todos os tapetes do Baú Recontando é ela que tece, as roupas do Baú Recontando da minha empresa é a minha mãe que faz, todas as roupas com que eu me apresento. As pessoas que trabalham comigo também, é ela que confecciona a maior parte das roupas. Tem uma pessoa da comunidade onde eu nasci e fui criada que faz personalizados, então as nossas camisas personalizadas aí ela que traz. E tem uma tia que trabalha com artesanatos em geral e hoje é responsável por fazer os baús, responsável por fazer os brinquedos recicláveis, porque ela faz arte em geral, assim. E o propósito do Baú Recontando é isso, é possibilitar não só para mim, mas para outras pessoas que possam recontar as suas histórias e se conectar através de histórias de outras pessoas também. E nesse processo, juntos, a gente poder estar transformando o mundo num lugar melhor de se viver, né? E uma das coisas que me marcaram muito, trouxe aqui de dentro deste baú para vocês, foi que nos últimos tempos eu tenho recebido alguns mimos, alguns presentinhos. Um deles é um livro que foi confeccionado por uma criança e ele foi meu aluno de balé, ele fez esse livro e ele e a mãe dele me mandaram, né, esse exemplar aqui. Então eu tenho começado a virar um pouco referência para as crianças da minha cidade, por estar sempre nas escolas apresentando, levando a contação de história. Também trabalho em festas com recreação infantil, mas hoje eu sou muito conhecida pela tia Ingrid, que vai nas escolas com um baú e que conta histórias. Também tenho tido a oportunidade de me conectar com outros artistas, e aqui eu trago uma revistinha do Bruno Miné. Ele fez essa revistinha num dia que eu estava contando história, e aí ele fez um registro em formato de desenho dessa contação de história que eu fiz. Então eu tenho achado muito incrível essas conexões entre artistas, e estar hoje aqui também nesse canal com vocês é mais uma dessas conexões. O Anderson, eu conheci ele na faculdade quando eu ingressei no curso, e é uma amizade que eu levo hoje para a vida toda. A Isabelle Balbo, que está aqui também embaixo, traduzindo pra gente esse vídeo em Libras, também uma pessoa que eu conheci dentro da faculdade. E tenho também hoje virado desenho. Esses desenhos são feitos pelo meu marido, para que a gente também possa de outras formas contar histórias através das redes, com as coisas que a gente faz. Não só eu, mas também a minha família. Eu escrevi um livro, mas ainda não consegui lançar, né, esse livro numa editora, ainda não tive esse recurso para isso, estamos na busca para, mas são livros também que... São 2 livros, na verdade, que a gente já escreveu, eu escrevi e ele ilustrou, e a gente traz um pouquinho também desses desenhos da minha própria família. Olha, vocês estão vendo aqui a minha avó, o meu avô, esse aqui foi de um outro livro que a gente começou a escrever, que foi sobre balé. E então todos esses livros trazem referência da minha família e os desenhos também são dessas pessoas, né? E o último presente que eu ganhei, que é um presente assim que marca não só a minha trajetória, mas a trajetória do Recontando, que foi esse livro que foi escrito por uma aluna. E ela disse assim: olá, sou Alice, tenho 10 anos, copiei essa história quando teve apresentação na escola e eu pensei em fazer o livro. Já fiz esse livro e outro que eu mesmo inventei. Tchau, beijos. Feito dia 13 de dezembro de 2022. Esse livro eu ganhei no ano passado. E aqui ela reconta a história do Bumba Meu Boi, que eu contei na escola dela. Então, assim, pra mim, esse presente, quando chegou, ele chegou por uma professora que sempre viu muita beleza, sempre viu muita riqueza e potência no meu trabalho e das pessoas que trabalham comigo. E aí ela quis nos presentear com isso, ela e a aluna, para mostrar o quanto que realmente é importante esse ato também de contar a história, do quanto que a gente faz com que livros, né, sejam recontados, sejam perpetuados aí a nossa literatura através também da oralidade, porque quando eu conto, outra criança vem e aumenta um ponto, e aí a gente vai criando novas narrativas ou recontando narrativas antigas, mas a gente vai se conectando.
Então é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Vocês podem acessar o YouTube, temos um canal no YouTube chamado Baú Recontando, onde inclusive vocês vão ver esses 2 livros que eu escrevi, tem histórias lá onde eu narrei, falando desses livros, e de outros livros, inclusive desse aqui, Aldrabias da Vida, que eu ganhei, do meu aluno. Temos também o Instagram, @Baú Recontando, onde vocês podem nos encontrar, e que possamos seguir aí conectados com nossas histórias. Um beijo! Gratidão demais por estar aqui com vocês.